Olá, meu aluno, olá, minha aluna, olá, candidato que prestou a prova da GV para administração, ingresso em 2012. Foi considerada uma prova muito bem elaborada. Conversando com os meus colegas aqui do CPV, das outras matérias, parece que inglês foi a matéria que pegou dessa vez. Quer dizer, a matéria que exigiu mais atenção dos alunos, a matéria que exigiu mais concentração na leitura, porque era necessário que o aluno prestasse muita atenção nos detalhes, era importante ler o texto, ir para a questão, voltar para o texto, voltar para a questão e aí sim escolher a alternativa correta. Então foi uma prova em que os detalhes decidiram o acerto da questão. E aí daqui a pouquinho a gente vai resolver e vai ver como ficou. Tá bem? O tempo total estimado que o aluno poderia fazer essa prova, acho que bem feitinha, seria 1h e 10. O aluno que faz em meia hora é muito pouco, tá? Eu acredito que daí sai algum erro de precipitação. 45 minutos para o aluno que sabe muito bem inglês. E aí 1h seria a média, 1h20 até para o aluno que tem mais dificuldade. Mas é o que vai fazer diferença no gabarito final, tá bem? Bom, vou comentar assim, em duas partes. Primeiramente, vou dar uma geral na prova e depois farei as questões individualmente. Então, a GV manteve o padrão dos semestres anteriores, foram 2 textos de inglês, obviamente, com 15 questões apenas de interpretação de textos. O primeiro texto tinha como título Not So Perfect After All, falava de Botsuana, na África, que é uma história de sucesso, mas tem problemas internos. Então, o próprio título já comenta isso. Não é perfeito, afinal de contas. Então, o que acontece? Botsuana teve problemas de greve, gerou confronto entre trabalhadores e governo. Tá bem? A gente vai ver depois nas questões. A fonte, a preferida da GV, a revista The Economist, publicação, junho de 2011, portanto, um texto atual. Segundo texto, título, Storms Brewing, quer dizer, tempestades estão se formando. O texto tratava das questões de meio ambiente e como pode se agravar a condição de tempestades no futuro e de condições climáticas. E o texto até dava alguns exemplos de falta de água, problemas com plantação e outros problemas. E a fonte aqui, outra fonte que a GV vem pedindo com alguma frequência, a revista New Yorker, de junho, do dia 13 ao dia 20 a publicação, também de 2011. Então, olha, 2 textos recentes na prova da GV, aplicada no final de 2011 para ingresso em 2012. Aí, de modo geral, as questões, eu acho que elas tiveram um escalonamento de dificuldade, quer dizer, algumas questões mais fáceis e diretas, questões médias e questões de interpretação mais difíceis. E aí, até o aluno que sabe muito inglês tinha que tomar cuidado, porque ficaria em dúvida entre 2 ou 3 alternativas às vezes, e aí tem que pensar o que o examinador quer de mim, não o que eu quero forçar como resposta usando o meu inglês, tá bem? Diante disso, acredito que os nossos alunos, que são preparados especificamente para essa prova, tenham tido um desempenho muito bom, comparativamente melhor do que os outros alunos. Até porque a gente treinou vocabulário do primeiro texto em aula e do segundo também. Então não houve nenhuma surpresa, não houve nenhuma grande novidade nessa prova, tá bem? Vamos para a resolução então agora das questões. Então a primeira questão tem aí como enunciado no parágrafo 1, a frase Botsuana é a queridinha da África. Então, Botsuana é queridinha da África, quer dizer, o menino de ouro da África. O que isso quer dizer? Que Botsuana é e deve ser considerado um caso e uma história de sucesso. Interpretação da primeira questão, letra E, na prova a resposta da questão número 31. Tá bem? A questão número 32 tinha como enunciado qual das seguintes é mais apoiada pela informação do artigo. Então, essa questão você tem que responder com base no artigo. E aí, olha só, o texto usa um superlativo. Olha, está aqui embaixo, está aqui do meu ladinho. Olha só, it has been ranked as Africa's least corrupt country. O que isso quer dizer? Que Botsuana foi classificada como nação que é a menos corrupta na África. Se ela é a menos corrupta, todas as outras nações africanas são mais desonestas e menos éticas. E por isso, a letra C, a resposta da questão número 32. Tá bem? A questão número 33, de acordo com a informação do artigo, o povo de Botsuana, o povo tradicionalmente calmo,
olha só, o texto usa um termo que é o seguinte, na segunda linha do segundo parágrafo, generally a differential lot, quer dizer um povo respeitoso. E esse povo ficou chocado quando foi usada violência para dispersar a população que estava fazendo uma reivindicação popular, estava se manifestando. Então a questão número 33 tem como resposta B de bola, tá bem? Questão número 34. A primeira frase do parágrafo 3, the affair started as an ordinary pay dispute. O que é isso? O problema, a questão começou como uma disputa ordinária, que significa comum, padrão de pagamento, ou seja, era uma reivindicação salarial que poderia ter sido resolvida com tranquilidade, poderia ter sido resolvida, acho que de forma dialogável, não precisaria haver violência. E aí a resposta deve ser a letra C na prova A, quando diz que no começo do conflito parecia que o governo e os trabalhadores públicos poderiam resolver seus problemas de forma pacífica. Letra C, a resposta da questão 34. Na questão 35, com relação ao conflito entre o governo de Botsuana e os trabalhadores públicos, qual das seguintes é mais apoiada pela informação do artigo? E aqui, olha só o que a gente vai ter como resposta. Que o governo, olha aqui embaixo na lousa junto comigo no texto, olha lá. O governo alegou pobreza, seguido de queda no mercado de diamantes durante a recessão global, e olha só a proposta do governo, ofereceu apenas 5% de forma condicional como elevação de salário, e isso dependendo de um crescimento econômico futuro. E aí a questão número 5 tem, portanto, como resposta a letra A. Olha só como diz a mesma coisa. O governo de Botsuana ofereceu, mas não deu garantia, de um aumento salarial de 5% para os trabalhadores do setor público, tá bem? Então, questão 35, letra A resposta. Na questão 36, portanto, vamos seguindo adiante com a nossa resolução. A questão 36 tem o seguinte como enunciado, um enunciado diferente. Qual das seguintes não é apoiada pela informação do artigo? Então, olha só, a letra A diz, embora tanto o governo quanto os sindicatos que defendem o setor público, os dois, a princípio recusaram ceder, verdade, os dois mantiveram suas posições. E o sindicato, no final das contas, teve que aceitar uma oferta do governo. É verdade, o sindicato teve que ceder. A letra A está correta, você quer marcar errado, então não marca a letra A como gabarito. B diz o seguinte, o governo puniu os trabalhadores de saúde que entraram em greve, declarando que eles haviam atuado contra a Constituição de Botsuana. Isso também está justificado no texto, está correta a letra B. Você quer marcar errada. C. Essa foi a primeira vez que os sindicatos em Botsuana abertamente desafiaram o governo. É verdade, o texto coloca essa informação como correta, tá? D. O governo de Botsuana, por meio dos seus ministros e servidores não foram, e serviços, aliás, então, dos ministérios e os serviços não foram seriamente afetados pela greve. É verdade, porque o texto fala que houve uma continuidade e um trabalho mais ou menos normal. Portanto, a D também está correta no texto. E a letra E? Essa é a resposta do gabarito. Ela está errada quando ela fala assim, de acordo tanto quanto os sindicatos quanto o governo, pronto, já está errada. Quer mais um erro? Mais da metade dos trabalhadores entraram em greve. E o texto usa a expressão seguinte, no more than half, quer dizer, não mais da metade. Quando o texto afirma mais da metade, ou melhor, quando o texto não, quando a alternativa aqui afirma mais da metade, está errada. E aí a letra E contempla o enunciado da questão, qual não está apoiada pelo texto. E a resposta das 6. Questão 7, a última, para fechar esse primeiro texto. Bom, na última frase do texto, o this, the government is refusing to do. Então vamos ver o que é isso aqui, olha só. Muito bem, temos o seguinte, última frase, o this, temos que achar isso no texto. This, the government is refusing to do. O que é que o governo está se recusando a fazer? Olha só no texto. Provided all sacked workers are reinstated. Olha o this aqui no texto, ó. Pouquinho antes, ó, isso aqui quer dizer, o governo não se propõe e não está disposto a reintegrar os trabalhadores que haviam sido punidos pela greve. Tá bem? Olha só,
Isso o governo está se recusando a fazer. Então, a questão número 7 tem como resposta a alternativa C, que é o seguinte, ó, o que o governo está se recusando a fazer? Dar a certos trabalhadores o seu trabalho de volta. 7 tem como resposta a letra C. Tá bem? Bom, esse foi o primeiro texto. Vamos então agora para o segundo texto. Storms Brewing, questão número 8. Na minha opinião, o segundo texto foi o mais fácil. Para mim, eu senti mais facilidade com o segundo texto, na leitura e na resolução. Primeira das respostas. De acordo com a informação do artigo, o que temos aqui? Que houve uma séria falta de água na região do rio Yangtze, e isso significa que a água potável estava limitada, e está limitada, segundo a data do texto, para milhões de chineses. E o texto fala mais de 4 milhões. Então, a resposta da questão 8, letra D de dado. Opa, tem uma palavra aqui que a gente viu muito em nossas aulas, que você, aluno, tenho certeza que lembrou de mim, a palavra drought, D-R-O-U-G-H-T, drought, seca. A gente viu, fácil. Questão número 9, a próxima questão, 939 da minha prova de inglês. Qual das seguintes é mais apoiada pela informação do artigo? Olha só. Temos o seguinte nas alternativas. A letra A, France's weather-related problem and Colombia's are similar in that they are both uncommon. O aluno pode ter se confundido com isso daqui, mas é assim, ó. Os problemas relacionados a clima da França e da Colômbia são similares pelo fato de serem incomuns. Essa é a alternativa correta. Vem aqui comigo para a lousa, vamos marcar isso aqui, olha só. Caro aluno, olha esse termo aqui, exceptionally, hot, dry spring, ou seja, estamos vivendo uma exceção de uma primavera extremamente quente e seca, tá bem? Esse como exemplo da França. E o exemplo da Colômbia, que o texto coloca ali, ó, Colômbia, e olha só, more rainfall than usual, portanto, mais chuva do que o normal. Por isso, a alternativa A é a resposta correta dessa questão 39. Tá bem? Aí sim, a gente continua e vamos adiante com a questão número 40. No parágrafo 2, temos como enunciado, the underlying science is pretty simple. O que é isso? A ciência básica, a ciência fundamental é bastante simples. O que é bastante simples? Essencialmente, a compreensão de que maior umidade no ar pode gerar uma condição de clima mais extrema. E aí a resposta seria a alternativa B. Até que o aluno poderia usar um pouco de conhecimento de biologia para responder essa questão. Questão número 41. De acordo com a informação do artigo, embora o aquecimento global esteja, de modo geral, levando a um clima mais extremo, é impossível, ainda é impossível, por isso a resposta dessa questão número 41 é a letra E, é impossível dizer com certeza plena se algum exemplo de clima extremo diretamente afeta o clima global. Porque o texto fala que pode ter sido um evento randômico, ou seja, aleatório, e não necessariamente específico. Então, letra E, a resposta da 41. 42. O texto menciona no parágrafo 3º, quando fala da capa da revista Newsweek, declarando e usando o termo Weather Panic is the new normal, ou seja, o pânico em relação ao clima é o nosso normal, é o nosso dia a dia, a gente está acostumado com isso. E aí, hoje em dia, é uma condição mais ou menos comum que as pessoas temam a questão do clima. E a resposta da 42, então, letra D de dado. Tá bem? 42, questão D de dado. Olha só, eu esqueci de adiantar o slide, mas aqui está então a resposta, 42, D de dado. Eu fiz a explicação, acho que está tudo certo. Qualquer probleminha, revise aqui na nossa página, na parte escrita. Questão número 43. No parágrafo 3, the larger the problem. A que se refere isso aqui? Is that this new normal won't last. Quer dizer, o novo normal não vai durar. Se não vai durar, a gente entende que há uma condição de clima e o risco maior de severidade das tempestades que ocorrerão, mas no futuro. Então, serão eventos futuros próximos. Letra C, a resposta da 43. A questão 44,
qual das seguintes mais provavelmente é o fator específico de tornar ou fazer com que Fatih Birol fique preocupado. Por que o Fatih está preocupado? Porque no ano passado houve uma quantia que foi recorde, então a record amount, como o texto coloca quase no seu finalzinho, e assim sendo a maior quantia, o recorde de dispersão de CO2 na atmosfera. Houve uma queda de atividade econômica, mas houve um aumento da emissão de gases poluentes na atmosfera. E a nossa última questão aqui, para fechar, olha lá, a resposta da 44 nesse slide, só para você entender direitinho, ó. I am very worried, Birol said. Por que ele está muito worried? Por causa daquele termo ali, ó. Last year rose by a record amount. E aí a resposta correta. E a última, de acordo com a informação do artigo, presidente Obama, último parágrafo do texto. Olha, o presidente Obama não tem feito muita coisa, né? E aí tem um terminho, olha aqui, bem aqui embaixo de mim. That hope has faded, que significa a esperança, ela minguou, ela acabou. Que esperança é essa? De que o Obama poderia, por meio de sua administração, ser mais atuante com relação ao clima. Então existe aí um desapontamento, uma certa displicência com a falta de compromisso envolvendo o aquecimento global por parte dos Estados Unidos, especificamente do presidente Obama. Tá bem? Aí essa foi a resposta da questão número 45 da sua prova, a última. Aí a resposta sendo letra B de bola. Tá bem? Essa foi a prova de inglês, uma prova considerada difícil. Os detalhes definiram as respostas e a questão do tempo. O aluno muito afoito pode ter se complicado. Tá bem? Espero que você tenha tido sucesso, tenha feito uma boa prova e estamos aqui torcendo por vocês. Obrigado, tchau, tchau.